Olá, estamos novamente com você neste podcast. É um podcast promovido pela Administração Municipal de Três Passos que serve como uma prestação de contas dos fatos, das ações que as diversas secretarias da gestão ARDA-IP estão propondo e divulgando periodicamente em cada podcast. Então estamos com o podcast Conexão Três Passos, um canal direto com você, e hoje estaremos conversando com a Glaciela Scherer, ela que é secretária municipal de Obras e Viação. Muitos assuntos serão tratados no dia de hoje, principalmente as ações da secretaria dela, que é uma das mais importantes, né? Com relação a estradas, ruas, avenidas, reperfilamento asfáltico, tubulações, enfim, uma série de situações importantes na urbanização, que, como a gente já havia falado também em outros podcasts, a Secretaria de Obras trabalha junto também com a Secretaria dos Transportes. Então, uma ajuda a outra e juntos atendendo a população. Glaciela, seja bem-vinda à nossa programação, o nosso podcast Conexão, para falar para a gente aí muitas ações da sua secretaria, não é mesmo? Olá, comunidade trespassense. Olá, então, a todos que nos assistem. Eu estou aqui, então, para falar das demandas da Secretaria de Obras e dizer que é um momento, para mim, muito feliz de estar à frente desta pasta e de poder estar aqui compartilhando com vocês as nossas ações. Uma secretaria municipal bastante importante, claro, cada uma tem o seu peso, cada uma tem o seu reconhecimento e a sua necessidade. Então, a Secretaria de Obras, a gente trata bastante de infraestrutura. Glaciela, vamos começar com calçamentos. Isso. Como é que está essa situação dos calçamentos nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas? Como é que está a situação dos calçamentos aqui em Três Passos? Isso. Nós temos diversos calçamentos que foram executados nos últimos meses e eu posso citar, no momento, os calçamentos que estão sendo executados são na Rua Marechal Luiz Malé, em Padre Gonzales, a Rua Campos Vergueiro e a Claudino Nunes Pereira. Essas são ruas que estão sendo executadas no momento. Nós temos outras ruas que serão executadas, porém as que estão no momento sendo executadas são essas três. E a comunidade tem que entender que essas obras, elas demandam um pouco de tempo, elas causam alguns transtornos, né, que às vezes até prejudicam vamos dizer assim, a trafegabilidade, mas são necessárias para que se tenha uma melhoria. Mas temos outras ruas que vão receber calçamentos nos próximos meses, próximas semanas. Já tem algo agendado, um cronograma pronto, feito? Nós temos algumas ruas que nós estamos planejando. Certo. 2 ruas que são, digamos assim, extensas, que são ruas que maiores até. Elas são de chão batido, é isso? São de chão batido. Uma seria a Avenida dos Estados, que é em Bela Vista, certo. E a outra seria a Claudino Nunes Pereira, que é no bairro Operário. O asfalto, existem alguns tipos de asfalto para as pessoas leigas, e eu também me considero e a Glaciela já é mais técnica. Existem alguns tipos de asfalto. Tem o asfalto a frio e o asfalto a quente. Estudando a situação, a gente sabe que o asfalto é quente, ele é um asfalto diferenciado. O a quente, ele quando vai sobre a pista, sobre a rua, sobre uma avenida, ele tem uma altíssima durabilidade. Ou seja, você faz um asfalto hoje e não tem problema com asfalto durante um bom tempo, mesmo com chuvas e intempéries climáticas. E é um asfalto mais caro, com certeza. Temos também um asfalto a frio, que esse é um asfalto mais fácil, mais simples, mais tranquilo, mas a durabilidade dele não é tão grande. E a gente sabe que em anos e anos e anos passados, nós tivemos muito asfalto em Três Passos, mas asfalto a frio, não é mesmo, Glaciela? Sim, Conta pra gente essa situação.
Sim, tivemos. Então, o objetivo sempre é tentar fazer um asfalto melhor, né? Hoje já se tem uma qualidade boa, mesmo nos asfaltos a frio. Ah, tá? a tecnologia vai ajudando, tecnologia, né? E até Perfeito. mesmo as empresas que são contratadas para executar esses asfaltos, elas precisam comprovar algumas características, tá? Que há um tempo atrás não se tinha uma exigência tão grande quanto a essas. Feitos testes, São então. feitos testes em cada camada, em todas as execuções de rua, tá? Todas têm que ser analisadas, tá? E tem que ser comprovado que o material que foi licitado está naquela rua, tá? Ou foi colocado naquela rua. Por exemplo, nós tivemos nos últimos meses, de janeiro para cá, a execução de ruas a frio. 3 ruas a frio, que a gente diz, que foi a Jangadeiros, a Zeferino Brasil e a Languiru. Elas são ruas um pouco menos movimentadas, nas quais, inicialmente, o primeiro asfalto a ser colocado, e este asfalto a frio não tem contribuição de melhorias por lei na nossa cidade, então ele é um asfalto executado pela prefeitura sem ter cobrança, tá? E foram executadas essas 3 e os asfaltos são bons, sabe? Eu acho que a comunidade está trafegando por essas ruas e está podendo perceber que a característica dele vem melhorando também, tá? Teremos a execução de asfalto a quente, estamos tendo, na verdade, a execução de 4 ruas a quente. Isso então, nesse momento, né? Isso nesse momento. Fora as tantas outras que já foram realizadas. Isso. Hoje está sendo colocado asfalto na Pedro de Alcântara e vai ser asfaltado a Almirante Tamandaré, a Tiradentes e a Carlos Gomes. Essas 4 ruas, elas já vêm sendo preparadas há dias, tá? Elas já foram lavadas, já foi colocado tubos. A melhoria que ela precisou antes do asfalto já foi realizada, tá? Então, essas são 4 ruas que vão ser asfaltadas a quente, que são ruas que já tinham asfalto a frio ou a quente mesmo, que já tinham uma melhoria, não eram só calçamento, tá? E que vão receber agora asfalto a frio, tá? Asfalto a quente. Asfalto a quente, está certo. E o pessoal tem que entender, né? E levar em consideração que não é chegar lá no lugar lá e despejar o asfalto em cima e passar a máquina por cima. Pois é, você poderia comentar para a gente, a título de curiosidade, como é que, por exemplo, quem não acompanha, né, não acompanhou e talvez não saiba como funciona, seria interessante dar uma aulinha para o pessoal, assim, a título de curiosidade, para saber como é que começa até a parte final, que eu acho bem interessante isso. Isso. Inicialmente, então, as equipes da empresa contratada precisam retirar todas as entradas de garagem, que elas são irregulares quando construídas de dentro para fora, para dentro da rua, né, do passeio para a rua. Elas são consideradas irregulares, isso não é permitido por lei. Então, isso tem que ser retirado para possibilitar que o asfalto chegue nesses locais. Tá? Tem que ser feita toda a varreção. Se tem, por exemplo, algum inso, alguma outra sujidade, tudo isso tem que ser retirado, removido, e depois é feito também a poda das árvores no entorno para facilitar que os caminhões acessem a via para fazer o descarregamento da massa asfáltica. E também é feita a lavagem da via. O final daí é feito a lavagem, tá? Da rua, para daí começar a depositar o asfalto, a massa asfáltica. Você vê daí, dependendo da quantidade de asfalto, ou no caso, dependendo do tamanho da rua, isso dá um baita serviço e demora vários dias. E ainda tem que contar, com certeza, com as intempéries climáticas, não atrapalhar o processo. Isso. Porque a gente sabe que com chuvarada, muitas ruas tiveram que ser paralisadas já naquela época, tipo em outubro, quando choveu quase 700, 800 milímetros. Uma rua que foi asfaltada, que deu trabalho. Que deu trabalho. O pessoal teve que
que fazer a limpeza dela 3 vezes. Nossa. Porque deu tempo das plantas daninhas crescerem entre o calçamento de novo e tiveram que fazer a capina novamente. Então, isso tudo é uma despesa a mais para a empresa. A empresa tem que executar de acordo com o que está na licitação. Então, teve uma chuva, teve 3, 4 dias de chuva, a empresa vai parar. Então, isso também a comunidade tem que entender. É uma melhoria. Às vezes, as intempéries não nos favorecem nesse sentido, mas é um mal necessário, né? É uma espera, é uma organização que é necessária. Perfeito. Então, esses são as ruas que estão sendo asfaltadas a quente nesse momento. A Carlos Gomes, Tiradentes, Almirante Tamandaré e Pedro de Alcântara. Obviamente, tem mais obras listadas e num cronograma para ser feito. Sim, até um período específico esse ano. Tem mais, né? Tem mais, principalmente na questão de ruas que nós, enquanto Prefeitura Municipal, vamos executar. Tanto com a massa que nós adquirimos, massa pronta, tá? Licitada e pronta para ser colocada na rua, tanto a massa que é produzida na nossa usina, que nós temos a usina Frio. Tá? Então, as ruas que nós acabamos de executar, acredito que desde janeiro para cá, foram a Estivalete Pires, a Miguel Couto, a Pasteur e a Paulinho Zavanha. Nós executamos parte da Piratini em Padre Gonzales e parte ela ainda vai ser executada nos próximos dias. Nessa semana, na segunda e terça, a gente colocou tubos nessa rua, tá? Que era uma melhoria que era necessária, tá? E a partir de agora ela está pronta para receber a massa asfáltica. A Catulo Cearense, ela está sendo limpa para ser executado o asfalto. A Rocha Pombo e a Lindolfo Becker. A Lindolfo Becker, nós tivemos que contratar um equipamento para fazer a limpeza, porque tinha uma grande quantidade de brita, então que nós não temos esse equipamento, levaríamos muito tempo para fazer a limpeza dessa rua, então nós contratamos. Então, é todo um preparo, um planejamento antes para que seja possível executar o asfalto pela nossa equipe da Prefeitura. Seguimos então com as informações da Secretaria Municipal de Obras com a secretária Glaciela Scherer. Falamos de vários assuntos, né? Calçamentos, asfalto a quente, asfalto a frio, ruas que estão sendo executadas, mas a gente sabe que temos várias ruas que serão asfaltadas. Então quer dizer que nós temos, né, podemos dizer assim, a Administração Municipal de Três Passos tem uma licitação para várias ruas, né, Glaciela? Conta pra gente o que está por vir com relação a obras asfálticas. Isso. Nós temos agora em licitação 17 ruas situadas em todas as partes do município que estão sendo licitadas para contratação de empresa para execução de asfalto a frio. Tá? Sem contribuição de melhoria. Tá? Então, a gente espera baixar bastante o preço da licitação, né? E conseguir executar todas essas 17 ruas. Claro que elas vão ser executadas em etapas, tá? Elas não vão poder ser iniciadas as 17 numa vez só. Possivelmente, a gente organize 3 em 3, talvez 4, de acordo com o tamanho das ruas, porque, como eu já falei, tem todo um planejamento, tem corte de árvores, tem limpeza da rua que tem que ser executada para depois receber a massa asfáltica. E então são 17 ruas que Sim. vão ser asfaltadas, precisando apenas da licitação. E para quem não sabe o que é licitação, o que a gente podia explicar para as pessoas com relação a isso? Porque eu tenho certeza que talvez muita gente não sabe o que é uma licitação para isso, para aquilo. Né? Com certeza sempre existe alguém para a gente poder ensinar, comentar Sim. e principalmente elucidar algumas Isso. dúvidas. Então, o que é uma licitação? Vamos licitar 17 ruas e o que é isso? O que significa para a pessoa que não sabe? Isso. A licitação, nós, enquanto poder público, enquanto administração, nós precisamos descrever tudo que nós vamos querer que seja executado naquela demanda.
Nós temos que descrever quanto de massa, quanto de distância, que rua exatamente, quantos metros, no caso do asfalto. Tá? Nós temos que descrever todos os detalhes daquela licitação. E isso gera um custo, né? Isso. Perfeito. E depois de escrita essa licitação, nós temos o termo de referência e o estudo técnico preliminar, onde a gente tem que descrever até a etapa de execução, quanto tempo vai levar, os valores, se vão ser pagos parcelados, qual o período, a partir da ordem de início, quanto tempo a empresa tem para executar a obra. Então, tudo são exigências e que a gente tem que descrever no papel, e as empresas vão poder olhar esse documento da licitação e avaliar se conseguem executar e fazer as propostas. Tá? Propostas de valores daí para execução. Propostas de valores. Tá. E daí elas participam ou não da licitação. Daí tem um dia específico, o pessoal vai abrir. Tem um dia marcado. As propostas e tudo mais. E vence quem tem o melhor menor preço. O melhor preço, no caso, o menor preço. Isso. Entendi. Perfeito. Então, acho que está esclarecido. A licitação é você colocar no mercado a possibilidade das empresas se organizarem e cada um dar um preço com relação ao plano de execução. Perfeito. Isso. É isso aí. E depois disso, a gente vai conversar sobre colocação de tubos. Isso é algo extremamente importante, já que a cada mês ou a cada período a gente vem observando um aumento na precipitação pluviométrica, mais conhecida como chuvas e enxurradas. Né? Tivemos vários problemas com relação a isso, né? Nas estradas do interior e tal. Abordamos isso com o secretário Claudemir dos Transportes, que também é um parceiro da Secretaria de Obras. Né? Ele também abordou sobre isso no interior. Mas claro que a situação pluviométrica e os tubos na cidade, no caso na área urbana, é extremamente importante. Então, tem colocação de tubos, tem ações sendo executadas em alguns pontos também com relação a isso, para evitar maiores problemas de enchente, água e drenagem, invasão de terrenos com chuva e tudo mais. Conta pra gente sobre isso. O que eu fiz no momento que eu assumi a secretaria foi priorizar as demandas onde se tinha alagamento de casas, de residências. Tá? Por quê? Porque eu acredito que isso é um bem que as pessoas adquirem e que o poder público tem que auxiliar no que for possível para melhorar essa situação. Tá? Então, nós trabalhamos e buscamos organizar primeiro as ruas onde entrou a água nas residências, tá? Que foi principalmente na Tenente Prudente de Oliveira Costa e na Claudino Nunes Pereira de Padre Gonzales. Tá? Teve outras demandas também que nós tivemos água em residências e que a gente está tentando sanar ainda. Tá? Tem algumas outras demandas que foram aparecendo a partir dos índices altos de chuva que nós tivemos nos últimos meses, que foi ali próximo da JBS, que a gente ainda está tentando resolver. Tem do Silva Atacarejo, que são problemas que a gente está vendo e que está tentando resolver, está planejando como vai fazer, tá? Porque não é somente escolher um tubo e ir lá colocar, tem todo um planejamento de que se aquele tamanho vai ser suficiente, se a boca de lobo instalada em determinado lugar está recebendo água ou não, né? Então tem locais que os tubos estão em local inadequado, tá? Que ou teve uma mudança no solo, alguma outra intervenção próxima que modificou o curso hídrico, modificou o curso da água pluvial. Tá? Então, essas são melhorias que a gente ainda está buscando. Então, a colocação de tubos na última semana, nos últimos dias, foi na Rua Tiradentes, tá? Para que se execute o novo asfalto, na Tenente Prudente de Oliveira Costa, na Pedro Otonelli e na Claudino Nunes Pereira. Essas foram as últimas ruas executadas. Tá? E daqui para frente nós temos mais uma imensa lista sendo organizada. Por quê? Porque não é somente ir lá e executar, né? Tem todo um planejamento, tem que se adquirir o tamanho do tubo, se ele tem arame ou não, tá? Se ele tem que ter um reforço ou não, se vai passar muito peso
ou se vai ser um local que só vai servir de estacionamento de carro, sabe? Então, tudo isso tem que ser planejado para depois ser executada a rede de tubos. E essas obras se tornam mais complexas se a gente for analisar, que nos últimos meses, e podemos dizer aí no último ano, tem chovido 200 milímetros em questão de poucas horas, ou 100 milímetros em uma hora. Isso é muito acumulado de chuva para uma boca de lobo comum. Sim. Então, com certeza, novos estudos e uma nova perspectiva dessa situação né, vai ter que ser feito aí pelas pessoas que vão analisar, porque é muita chuva em pouco tempo e, com certeza, um estudo diferenciado vai ter que ser feito, porque... Para cada local tem que ser feito. Para cada local tem que ser feito um estudo diferenciado. Isso causa tempo e, obviamente, né, o pessoal tem que ter... toda uma equipe técnica envolvida, tem topógrafo, tem o pessoal que é das estradas mesmo, os tecnólogos em estradas, tá? Topógrafo, os engenheiros civis, os próprios arquitetos, que nos auxiliam nessa hora de planejar a execução de uma dessas melhorias. E não é um serviço muito fácil, então, obviamente, também burocrático, e as pessoas têm que entender e ter um pouco de paciência que o pessoal está providenciando tudo isso, mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Assim, a gente até pede paciência, porque muito está sendo feito. Então, tem muitas ruas, eu acho que os munícipes estão acompanhando, que nós estamos nas ruas, nós estamos colocando tubos, e estamos colocando asfalto, estamos fazendo calçamentos. Tudo são melhorias que vão sendo executadas aos poucos. Elas têm que ser planejadas e executadas. Então, nesse ponto também é interessante que as equipes de execução também precisam estar alinhadas, sabe? Com todo o planejamento que a gente tem antes lá no setor administrativo. E dando sequência, então, à nossa entrevista, vamos falar dos projetos de engenharia que estão sendo providenciados, muitos já foram executados, uns já estão sendo feitos, executados. Uns já terminaram, né? Também os que estão sendo realizados agora, e também podemos citar alguns para o futuro. Isso. E o que temos de projetos de engenharia, então, para o município de Três Passos, a área urbana? Olha, né? Nós temos uma lista imensa. Eu resolvi citar aqui as que já estão com projetos aprovados, que já estão licitadas ou em licitação e que vão acontecer. Essas que vão acontecer de fato. Essas que vão acontecer ou que já estão acontecendo. Perfeito. Um exemplo é da construção da capela mortuária. Então, essa já está acontecendo, a comunidade de Bela Vista pode acompanhar. Ela está... Esse foi um pedido da comunidade de Bela Vista, né? Foi uma emenda parlamentar e foi um pedido da comunidade de Bela Vista. Certo. Quanto às demais, então, a reforma da EMEI Cinderela, que ela fica no bairro Operário, ela está iniciando, tá? Acredito que hoje à tarde já começou a demolição, se não hoje à tarde, amanhã de manhã começa a demolição da parte que vai ser retirada para ser feita a nova. Então, são obras que estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Obras. Outra obra é a pista de skate, que eu acho que todo mundo já sabe onde vai ser essa obra, que é lá no Parque do Lago. Esse também é um pedido impressionante do pessoal que frequenta o Parque do Lago Freívo. É um pedido já histórico, diga-se de passagem, e que teve muito a ver também com a gestão Ardei-IP, principalmente o nosso vice-prefeito, o Rodrigo IP, que conseguiu atender aí essa demanda, né? E aí a Secretaria de Obras agora está executando os serviços, mas só para lembrar, essa pista de skate aí é um pedido antiguíssimo das pessoas que frequentam o Parque do Lago Freívo, principalmente os jovens que gostam de fazer atividades físicas. Lembrando que é uma multipista, né? Ela não vai ser só skate, vai ter várias situações ali onde o pessoal vai poder fazer caminhadas, vão poder... É todo um espaço planejado, todo né? Um espaço planejado. Isso. Essa pista de skate ainda não foi dada a ordem de início porque falta alguns pequenos ajustes, mas daí já vai ser dada a ordem de início. É dever do município ainda fazer toda a organização da terra, né? do espaço lá do local, para que possa receber a construção, e ela vai... nos próximos dias vai ser dada a ordem de início.
Perfeito. Temos também ainda uma quadra lá, o pessoal de linha turvo, Isso. Olha que interessante. Essa também, ela já foi licitada, está aprovada, já tem ordem de início e ela está em período de execução. Perfeito. Também temos que comentar algo interessante que chamou a atenção. Chamou, né? Várias questões chamaram a atenção no Parque de Exposições Egon Júlio Geuser, onde aconteceu a 17ª edição da FEICAP. Muitas coisas chamaram a atenção, as melhorias do parque, mas olha, o comentário que esteve, e até dá para se dizer que está na boca do povo, as melhorias que aconteceram nos banheiros. Muita gente foi para a FEICAP, expositores, né, acabaram acampando lá, o pessoal do Parque de Exposições, né, o pessoal do Parquinho de Diversões e várias outras pessoas que acabaram ficando pelo parque, utilizavam os banheiros. E o comentário geral é justamente a qualidade. Ainda não está acabada, né? Ela tem alguns acabamentos ainda necessários, tem uma ampliação ainda a ser feita, um telhado a ser melhorado ali, que estava na licitação e a empresa ainda está no período de execução, tá? E então isso ainda vai ser bem acabado. Já ficou bonito, não tirando mérito também, mas ali vai ficar melhor ainda. Nossa, para as próximas edições, com certeza, o pessoal vai aproveitar e muito. E não só nas FEICAPs, né? Os banheiros, a gente sabe que são utilizados em várias promoções que são feitas justamente no Parque de Exposições Egon Júlio Geuser. Então, parabéns, os banheiros também, espetacular. Sim. Temos mais algumas questões no caso de projetos de engenharia? Temos a quadra da Weber, que está em licitação, que também foi um pedido da própria comunidade. Pista de caminhada e ciclovia do Bosque Vila Real, que está em licitação também, para depois ser executado. Ali o município também precisa fazer uma intervenção prévia para que possa receber, então, essa ciclovia e essa pista de caminhada. A gente que passa por lá, né, no Bosque Então, Vila isso é tudo Real. A Secretaria de Obras que precisa executar o serviço de melhoria necessária antes, para que depois dê ordem de início para que se execute essa obra licitada. Tá? Os trabalhos a gente já percebeu que começaram. Sim, uma parte já foi executada, mas precisa toda uma melhoria ainda quanto para a intervenção. Quanto à questão da própria drenagem, porque lá é uma área que é mais baixa e que também tem um fluxo de água nos dias de chuva, que até por ser um lugar que é um pouco úmido, né, e vai precisar de uma drenagem melhorada. Então, toda essa parte a Secretaria vai ter que atuar antes da ordem de início. Então, como já está em licitação, a licitação leva em torno de 30 a 40 dias. Depois, a partir disso, o município pode dar a ordem de início no momento que achar viável. Então, nós temos esse tempo para fazer a melhoria prévia. E essa intervenção já começou, né? Já começou. Perfeito. Que mais? Temos aprovado, então, e encaminhado para licitação a reforma de 2 academias ao ar livre, e temos também o Lago da Weber, que está sendo planejado. O Lago da Weber ainda não foi encaminhado para licitação, mas ele tem, como eu vou dizer, uma expectativa boa de ser encaminhado logo, tá? Então, ele é o que vai demorar um pouquinho mais para ser executado, tá? De todos esses que eu elenquei até aqui. Mas ele está sendo elaborado. Existe uma preocupação com ele também. Existe uma preocupação com ele também. E a gente percebe que a comunidade lá está pedindo por isso. E assim, o projeto, olhando o projeto hoje, como ele está, ele vai ser um projeto bonito para aquela comunidade. Esse Lago da Weber, assim, até nos preocupou bastante, porque tem nascentes ali e a gente vai precisar organizar. É um trabalho especial e vai precisar, talvez, realocar um pouco o lago para que ele absorva aquela água da nascente, porque tem uma tubulação que entra ali também, que a gente vai ter que desviar. Então, tem todo um planejamento. Até assim, para a comunidade do bairro Weber, eu peço que tenha um pouco de paciência e entendimento de que esse planejamento precisa acontecer
para que a gente entregue um trabalho melhor possível. Um planejamento assertivo, para não errar. Um planejamento assertivo. A gente foi lá em dias de chuva, em dias secos, sabe? Para verificar como que é aquela situação, sabe? E para, em cima disso, planejar. Tá? E o projeto, a princípio, olhando o projeto assim, dá uma expectativa muito boa do que a gente vai entregar para a comunidade. Está ficando muito bom. Ótimo, boas notícias por aí, então. Isso. E, secretária Graciela, tem mais alguma colocação que você gostaria de deixar para o nosso público, né, na nossa audiência que está no podcast Conexão? Sim, eu gostaria de agradecer a todas as minhas equipes, a todos os colaboradores que fazem parte da Secretaria de Obras, porque a Secretaria de Obras é uma grande família, é um grande grupo, tá? É um grupo formado por muitas pessoas, tanto por operários como a parte da equipe mais técnica que fica no administrativo. Então, é uma secretaria formada por pessoas e que trabalha para pessoas. Então, nós direto temos contato com pessoas que vêm nos solicitar serviços e que nem sempre a gente até consegue executar. Mas agradecer à equipe pela paciência e pela forma que estão recebendo as demandas e conversando e repassando informações para os munícipes de Três Passos. Então, a gente sempre busca atender da melhor forma. Às vezes demora, às vezes a gente consegue atender logo, né? Até momentaneamente, às vezes até no dia, mas tem demandas que precisam ser mais planejadas. Tá? Perfeito. Então, assim, eu quero agradecer a presença da Graciela Scherer. Nós tivemos uma conversa com ela, que é secretária municipal de Obras e Viação. Agradecemos a sua presença, muito obrigado, e com certeza teremos outras oportunidades para ampliar e falar sobre estas tantas possibilidades e ações que a sua secretaria está proporcionando para Três Passos. Obrigada. Certo. Obrigado, gente. Chegamos ao final do podcast Conexão Três Passos, um canal direto com a comunidade, sempre promovido pela administração municipal. Grande abraço e até a próxima oportunidade.